Olá pessoal, vamos lá mais uma aulinha de matemática. Hoje, dando sequência ao conteúdo sobre frações, iremos falar sobre comparação de frações. Então, para comparar frações, usamos os sinais maior que, menor que e igual. Maior que, como é que eu posso entender, que esse sinal aqui, maior que, eu posso criar habilidade para que eu identifique esse sinal. Uma das formas é você abrir os seus dedos, para a esquerda. Quando ele está aberto para a esquerda, ele simboliza maior que. Quando ele está aberto para a direita, simboliza menor que. Ainda existe outra possibilidade. Quando você tem esse símbolo de maior que e menor que, se você passa um traço desse lado, você vê que formou um algarismo 7 deitado. E quando você passa um traço, nesse menor que, você observa que formou o número 4. Então, o 7 é maior que o 4. Então, a abertura para a esquerda maior que, a abertura para a direita menor que. Lembrando que ainda temos o sinal da igualdade. Quando utilizamos o sinal da igualdade, ele é representado por dois traços, um abaixo do outro. Então, temos aqui alguns tipos de comparação de fração. Vamos aqui ao nosso primeiro exemplo. Nós temos aqui um inteiro, dividido em 4 partes. E dessas 4 partes, nós temos 2 que estão pintadas e 2 que não estão pintadas. O que representa? O nosso numerador representa as partes pintadas e o nosso denominador representa cada parte do todo. Da mesma forma, sendo que aqui nós temos um círculo. Da mesma forma, nós temos aqui esse segundo exemplo. Nós temos 4 partes de um inteiro, porém 2 partes estão pintadas e 2 não estão. O nosso numerador determina, as partes pintadas e o nosso denominador aqui não estão pintadas. Observem que temos frações, do tipo 2 sobre 4. 2 dividido por 4. Nesse segundo modelo também temos 2 dividido por 4. Aí vem a pergunta, elas são maior que, menor que ou igual? Nesse primeiro caso, nós não podemos compará-las. Por que não podemos compará-las? Porque nós temos figuras diferentes. Então, quando eu não tenho figuras iguais ou semelhantes, eu não tenho, a possibilidade de compará-las. Se eu tivesse aqui um outro círculo, para fazer a comparação, eu poderia. Mas como temos aqui figuras diferentes, nós não podemos comparar, apesar de termos as mesmas frações, certo? No exemplo 2, nós temos 2 figuras semelhantes, porém, nós temos aqui, 1, 2, 3, 4. O nosso denominador mostra que temos 4 partes de um inteiro e temos dessas 4 partes 2 que estão pintadas. Então, nós temos a fração, no nosso denominador 2 representa cada quadradinho desse pintado e o nosso denominador representa o todo dessas partes que estão divididas, 2 sobre 4. Nesse segundo modelo, nós temos 1, 2, 3, 4 partes também, que está no nosso denominador, e temos 1, 2, 3 partes pintadas. Então, nós temos 3 partes pintadas de 4, que simboliza um inteiro, certo? Agora sim, nós podemos, fazer comparações entre esses dois modelos. Por quê? São figuras semelhantes e elas têm a mesma quantidade. Porém, temos 4 partes, porém, 2 dessa primeira fração, 2 partes estão pintadas e nessa segunda fração, 3 partes estão pintadas. Então, como poderemos entender?
3 quartos é maior que 2 quartos. Ou 2 quartos é menor que 3 quartos. Assim podemos definir, né, a relação de comparação entre essas frações, certo? Quando temos frações desse tipo, entre comparações, quem vai ser maior na minha fração? Quem o meu numerador for maior. O meu 3 é maior que o meu 2. Então, o 3 é maior, o 3 quartos é maior do que 2 quartos. É o que representamos aqui. 3 quartos é maior que 2 quartos. Ou podemos representar com outro símbolo de menor que. 2 quartos é menor que 3 quartos. Então, nesse exemplo 3, nós temos as seguintes frações. 1, 2, 3, 4 partes, que está representada aqui no nosso denominador, e apenas uma parte pintada, que está representada aqui no nosso numerador, certo? Nesse segundo exemplo, nós temos aqui, 2, está representado aqui duas partes, né, no nosso denominador e apenas uma parte no nosso numerador. Foi pintada apenas uma parte desse todo. E agora nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes que está aqui no nosso denominador da nossa fração e apenas uma parte está pintada da nossa fração. Então, nós temos agora a fração 1 quarto, 1 meio e 1 oitavo. Observem, né, que o numerador dessas frações, eles são iguais. Todos têm o número 1 como numerador, tanto nessa primeira, 1 quarto, quanto nessa segunda, 1 meio, quanto nessa terceira, 1 oitavo. Então, agora nós podemos, né, comparar essas frações observando quem? O nosso denominador. Primeiro, quem é maior e quem é menor entre eles. 1 meio vai ser maior do que 1 quarto. E 1 quarto vai ser maior do que 1 oitavo. Por quê? O nosso denominador, ele vem aqui, 1 meio maior, porque temos apenas duas partes e uma dessas partes estão pintadas. E 1 quarto, ou seja, entre 4 partes dessa fração, apenas uma nós temos pintada. Essa é a metade dessa e essa é a metade dessa. Então, 1 meio é maior que 1 quarto e 1 quarto é maior do que 1 oitavo. Ainda podemos representar com a operação inversa, né? Com a forma inversa, tendo dessa forma. 1 oitavo é menor que 1 quarto, que é menor que 1 meio. E no próximo exemplo, nós temos aqui frações com valores diferentes. Como é que eu realizo a operação com frações com denominadores diferentes? Nós temos aqui 5 sobre 4, sobre 7, melhor dizendo, e 4 sobre 9. Então, para realizar essa operação, nós olhamos para o denominador. Quem é o nosso denominador? O número que está na parte de baixo da nossa fração. Temos que tirar o MMC entre 7 e 9 e depois que tirarmos o MMC entre 7 e 9, nós iremos obter o resultado. 7 e 9. Qual é o menor número primo que nós podemos dividir por 3? 7 eu não posso, repito ele aqui. 9 dividido por 3 dá 3. Ainda posso dividir por 3, então 3 dividido por 3 dá 1. O 7 eu repeti, que eu não poderia dividir por 3. E agora eu só posso dividir 7 por 7. Quando eu divido 7 por 7, o resultado é 1. E agora eu posso realizar a minha multiplicação, né? O meu máximo múltiplo comum entre os valores 7 e 9 são 3 vezes 3 vezes 9, que é igual a 63. Então, o que faço? Quando eu tenho essas duas frações que preciso compará-las, eu tirei o MMC entre elas, descobri que o meu novo denominador é 63.
que é o número comum entre 7 e 9. Eu agora, o que é que faço para encontrar o resultado que eu desejo? Eu tenho que dividir 63 por 7 e depois multiplicar por 5. É essa relação que temos aqui, ó. Divido 63 por 7 e depois o resultado dessa divisão eu multiplico por 5. Quanto deu? 45 sobre 63. A divisão de 63 por 7 e a multiplicação por 5 dá igual a 45. E o meu denominador vai permanecer o mesmo, 63. Faço a mesma coisa com o meu número 9. Divido 63 por 9 e multiplico por 4. É o que está aqui na operação. 63 dividido por 9 vezes 4 dá igual a 28. 28 dividido por 63, que é o valor que tínhamos aí do nosso resultado do MMC. Agora sim, eu posso comparar as minhas frações. 45 dividido por 63 é maior que 28 dividido por 63 avos. Então, essa é a nossa aula sobre comparação de frações. A atividade de vocês será na página 60, 61 e 62 do livro regular. E até a próxima aula. Cheiro!